Então, olhem lá, observem aí no material de vocês que eu sempre falei para vocês e sempre exigi que vocês elaborassem, né, uma introdução, e essa introdução ela era baseada em 2 períodos. Um período era totalmente o período focado na contextualização inicial e o segundo período era de teses dicotômicas. Quantas teses? 2 teses. Vou repetir, aluno, você que está aí do outro lado. Eu sempre pedi que vocês criassem uma redação que estivesse em 2 períodos, no máximo 3. Então, o que eu vou te orientar? Que você sempre baseie-se nisso. Ou 2 períodos, ou 3 períodos. Sendo que cada período, né, corresponde a uma produção que vocês devem fazer. Vamos supor, o primeiro período que vocês vão escrever na redação é o período dedicado totalmente à contextualização do tema. O segundo período é a introdução das teses. E o terceiro período é a finalização. Observem aí no material que vocês têm. Nesse material que vocês têm, nós temos um período, nós temos o segundo período e nós temos o terceiro período. Observem que o primeiro período, ele começa aqui, segundo o pensamento, né? E ele vai até relações sociais. Esse período que vocês estão vendo aí, que é segundo o pensamento de Cláudio Lévi, né, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. Esse tema está relacionado à questão do surdo no Brasil, que foi um tema que o Enem pediu. Observem que o período inicia com letra maiúscula e finaliza com ponto. Então, ele pega as 3 linhas da introdução dele e ele faz a chamada contextualização. Repetindo, ele está fazendo a contextualização dele. Então, observem que ele utiliza o pensamento de Cláudio Lévi. Ah, professor, eu não quero utilizar o pensamento de Cláudio Lévi. Você pode utilizar um pensamento histórico. Você pode apresentar uma lei. Você pode apresentar uma música. Mas você deve fazer essa contextualização. Você não pode só dizer assim, segundo o pensamento de Lévi, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento. Ponto. E aí? Faltou o quê? Você explicar essa contextualização. Repetindo, falta você explicar essa contextualização. Então, vocês, aí no material de vocês, vocês podem grifar esse primeiro período, colocar a setinha e colocar aí contextualização, para que você possa ter ideia quando você for produzir a sua redação dissertativa argumentativa. Aí, nós temos uma contextualização inicial. Essa contextualização inicial, ela vai te dar embasamento para o teu segundo período. Nesse teu segundo período, você vai apresentar as suas dicotômicas, que são as suas teses. Lembrem, para ser texto dissertativo argumentativo, ele é necessário você apresentar tese. E eu vi muito aluno na prova esquecendo de apresentar tese. Quando você não apresenta tese, o seu texto ele não fica um texto dissertativo argumentativo. Ele fica um texto expositivo. Então, é obrigatório que você coloque suas teses. E aonde é que você vai colocar suas teses? No teu segundo período. O teu segundo período é nada menos do que aonde vai aparecer as suas teses. Vamos observar. Olha o que ele diz, gente. Esse panorama iniciou com letra maiúscula, finalizou com
ponto, segundo período, olha o que ele diz. Esse panorama, ou seja, ele apresentou a ideia lá no primeiro período, ele fez a contextualização no primeiro período e trouxe essa contextualização para os dias atuais. Toda citação, todo fato histórico, vocês deverão, crianças, ligar-se esse fato, essa citação com os dias atuais. Então, observem aí o segundo período da redação dele. Esse panorama auxilia na análise da questão dos desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Vocês estão vendo o tema? O tema apareceu. Qual é o tema? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Ou seja, ele pegou a contextualização dele, ligou a contextualização dele com os dias atuais. Vou repetir. Ele pegou a contextualização dele e ligou com os dias atuais. E aí ele fez, né, essa retomada. E aí ele vai apresentar agora as teses dele. Olha lá. Visto que a comunidade, historicamente, marginaliza as minorias, o que promove a falta de apoio da população e do Estado para com esse deficiente auditivo, dificultando a sua participação plena no corpo social e no cenário educativo. Gente, quais são as teses que ele apresentou? Coloquem aí para mim no bate-papo. Tentem achar no segundo período. Aonde é que estão as teses dele? Colocando aí no bate-papo para mim. Tem 2 teses aí. Aonde é que estão as teses dele? Mas está muito grande para escrever. Então, vamos lá, me falem. Onde é que está a tese dele? Eu acho que a tese dele é: esse panorama auxilia na análise da questão dos desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Eu acho que tá aqui, ó, não, porque promove a falta de apoio da população do e Estado do Estado para que com esse benefício. deficiente auditivo, dificultando a sua... Aí a outra já... Ah, meu Deus! Eu acho que é só até auditivo, porque promove a falta de apoio da população e do Estado, porque já é algo, uma tese, que é a falta de apoio da população, e o outro que é do Estado. Eu acho, o que dificulta com ele no corpo social e no cenário educativo. Eu acho que é um. Primeira tese. É só isso. Falta de apoio da população e do Estado para com esse deficiente auditivo. Segunda tese, participação plena no corpo social e no cenário educativo. Olha a segunda tese. Primeira tese, falta de apoio da população e do Estado para com esse deficiente auditivo. Segunda tese, participação plena no corpo social e no cenário educativo. Ele apresentou 2 teses e agora ele vai para onde? Para a finalização. Olha o que ele diz. Diante dessa perspectiva, cabe avaliar os fatores que favorecem esse quadro, além do papel das escolas na inserção desse sujeito. Ele finalizou a ideia dele. E o que vocês devem tomar cuidado? Que na introdução de vocês, vocês não podem apresentar períodos longos, períodos com 6 linhas, 4 linhas. O período ele é básico, de 3 linhas. Então, lembrem-se que vocês devem ter, no máximo, 7 linhas na introdução. Então, e corretamente o período e o número de linhas. Certo? Alguma pergunta? Professor, por exemplo, a gente pode colocar na nossa tese 3, né? 3 meio que assunto, por exemplo, preconceito, racismo e alguma outra coisa diferente, e a gente falar em 3 e a gente fazer 5 parágrafos de 5 linhas? Não existe isso. Não? Não. Só pode ter 4, então... Só pode ser 4. Ah, tá. É porque eu fiquei, será que pode? Vai que, né? Não pode. Porque aí tá. você vai apresentar um acúmulo de ideias. Certo? Tá. Vamos lá. Alguma dúvida no desenvolvimento, gente? Acho que não. Professor, era só
aquela da introdução ainda, né, que saiu depois da contextualização, que esse panorama auxilia a análise. Ele era o que mesmo, professor? Esse panorama, ele está iniciando a tese de vocês, ele está contextualizando a tese. Ah, tá. Tá. Então, obrigada. Para o desenvolvimento. Gente, o desenvolvimento ele tem que ter 4 períodos. Olha lá. O primeiro período é o período de retomadas de tese. O segundo período é a apresentação da informação extra. O terceiro período é o debate com índice de autorias. E o último período é a finalização. O que é o debate de ideia? Vou até colocar aqui, rapidinho, tá ok? O debate de ideia, aluno, o debate de ideia é a tua opinião, tá? Debate de ideia é a sua opinião, em relação à sua tese. Então, você apresentou lá a retomada de tese, você apresentou a informação extra, você vai para o debate de ideia, você vai apresentar a sua opinião em relação àquela sua primeira tese. Porém, você não pode conversar com o corretor. Ou seja, você não pode mostrar para o corretor que você está apresentando esse seu debate de ideia na primeira pessoa. Ou seja, não pode apresentar debate de ideia na primeira pessoa. Certo? Que é o eu. Então, isso vocês já estão gagados de saber. Então, o debate de ideia é a sua opinião em relação à sua tese. Professor, como é que a gente vai fazer isso? Observem lá. Vou observar lá no material de vocês. No material de vocês, ele diz o seguinte. Ó, em primeiro plano, observem o elemento coesivo. É essencial que vocês utilizem um elemento coesivo para introduzir, seja a introdução, seja o primeiro desenvolvimento, seja o segundo desenvolvimento, ou seja a proposta de intervenção. É essencial que vocês utilizem o elemento coesivo. Então, observem aí. Em primeiro plano, evidencia-se que a coletividade brasileira é estruturada por um modelo excludente, imposto pelos grupos dominantes, no qual o indivíduo que não atende aos requisitos estabelecidos, brancos e abastados, sofre uma periferização social. Ele fez o que aí? Retomada de tese. Qual é a tese que ele apresentou? A primeira tese, olha lá, ó. Faltas de apoio da população e do Estado para com deficiente auditivo. Ele fez essa retomada, né? Que o indivíduo, a sociedade só atende aquele indivíduo que segue os pré-requisitos sociais dos grupos dominantes. Agora nós vamos para a informação extra. Olha lá. Temos aqui o primeiro período, iniciou com letra maiúscula, finalizou com ponto, e logo inicia o segundo período. Olha lá. Assim, ao analisar as sociedades pela visão de Levi, nota-se que tal deficiente não é valorizado de forma plena, pois as suas necessidades escolares e a sua inclusão social são tidas como uma obrigação pessoal, sendo que esses deveres, na realidade, são coletivos estatais. Ele apresentou uma informação extra, ele pegou a ideia de Levi. E agora ele vai para o quê, aluno? Ele vai para o debate de ideia. Olha lá, sempre esse elemento que, por conseguinte, eu posso utilizar para introduzir o elemento, o debate de ideia. Olha o que ele diz, ó. Por conseguinte, a formação educacional dos surdos é prejudicada pela negligência social, de modo que as escolas e os profissionais não estão capacitados adequadamente para oferecer o ensino de Libras e os demais auxílios necessários, devido à sua exclusão, já que não se enquadra no modelo social imposto.
Observa aí que o autor ele está apresentando a opinião dele, mas ele não está demonstrando que ele está dizendo que é ele, mas é uma opinião dele. Isso é o quê? Um debate de ideia. Ele questiona, ele diz a consequência da tese. Então, o debate de ideia sempre é a sua opinião mostrando a consequência. Certo, gente? Vou repetir. O debate de ideia sempre é sua opinião mostrando a consequência. Diga lá, Aimee. Professor, então, por exemplo, esse por conseguinte até o imposto é um debate que ele fez sobre sobre da população e do Estado. Isso. Ah, tá. Olha o segundo dele. Outro ponto relevante a essa temática é o conceito da modernidade líquida de Bauman, que explica que a queda das atitudes éticas pela fluidez desses valores, a fim de atender os interesses, a fim de atender, cadê meu Deus, a fim de atender os interesses pessoais, aumentando o individualismo. Então, aí, ele já modificou, gente. O que é que ele tem aí? Ele apresenta logo a citação dele, que é a citação de Bauman. E aí, ele continua no segundo período. Desse modo, o sujeito, ao estar imerso nesse panorama líquido, acaba a perpetuar a exclusão e as dificuldades de inserção educacional dos surdos por causa da redução do olhar sobre o bem-estar de muitos. Aí, ele está fazendo o quê? O debate de ideia. Ele apresentou a citação e está debatendo a tese dele. Ele está questionando a tese dele. E aí ele vai para a finalização. Ó. Em vista disso, os desafios para a formação escolar de tais deficientes auditivos estão presentes na estruturação desigual e opressora da coletividade, bem como em seu viés individualista, diminuindo as oportunidades sociais e educativas dessa minoria. Então, aí ele finaliza o segundo período dele. Vai para onde? Conclusão. Quais são os 5 elementos essenciais da conclusão? Agente, ação, modo e meio, efeito e detalhamento. Porém, aluno, eu tenho que seguir essa ordem? Não. Isso não é obrigatório você seguir essa ordem. Você segue se você quiser. Mas a conclusão tem que apresentar esses 5 elementos. Olha lá. Não, Vitor, ele não usou dados. Ele usou citação. Não é algo obrigatório utilizar dados no Enem. Olha lá a conclusão, gente. Logo, medidas são necessárias para alterar esse cenário. É fundamental, portanto, a criação de oficinas educativas pelas prefeituras, visando a elucidação das massas sobre a marginalização. Então, aí ele vai apresentando a conclusão dele. Ele vai apresentando aí os 5 elementos da conclusão dele. Tá ok? E o que vocês precisam atentar, né? Todo o texto dissertativo argumentativo, quando tu chega, né, e dentro de uma prova de redação, você não conhece o tema, né? Você não conhece o tema, mas vocês têm um texto de apoio. Então, nos textos motivadores, você não pode plagiar, mas no texto de apoio ele te dá todas as ideias para a tua redação. Vamos supor, tu precisa de teses. Então, o teu texto de apoio, ele traz várias teses. Tu precisas de informação, de dados. O teu texto de apoio, ele traz vários dados. Então, você chega no Enem sem saber, mas você pode retirar do texto, né, algumas informações. Parafrasear em hipótese alguma. Tá, ok? Vocês podem retirar do texto uma coisa chamada informação extra. Isso vocês podem. Agora, pegar as teses e parafrasear em hipótese alguma. Vamos supor. Vamos escrever uma redação juntos. Olha aqui, ó. Vou escolher um tema para a gente escrever uma redação juntos. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu apagar isso aqui.
Olha lá, vou começar. Eu vou pegar, então, a temática. A temática que eu vou pegar para trabalhar aí é essa temática que vocês têm no material de vocês. Que é, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. O tema é Desafios da Formação Educacional de Surdos no Brasil. Muito bem. Desafio da educação. Eu vou colocar o tema para a gente fazer bem, para a gente começar a fazer juntos. Olha lá. Formação educacional de surdos no Brasil. A gente vai começar por onde, gente? Pela introdução. Vamos lá, vamos pegar uma contextualização base para a gente fazer. Vamos pegar frases de Paulo Freire, né? Vamos pegar a Constituição. A Constituição, olha lá. Segundo a Constituição, que informa sobre os direitos e deveres sociais, equivale que a educação é uma sim, pode estar uma lei, né? Segundo a Constituição, que informa sobre os direitos e deveres sociais, que equivale deveres sociais, vale que a educação é obrigatório a todos os cidadãos. Segundo a Constituição, que informa seus direitos e deveres sociais, equivale que a educação é obrigatória a todos os cidadãos. Vou modificar aqui, tá? Segundo a Constituição, que informa sobre os direitos e deveres, é viável que a educação é obrigatória a todos os cidadãos. Como podemos prever no artigo 5. No artigo 5, como devemos ver no artigo 5. Se tu souberes o artigo, tu pode acrescentar. 2 pontos, abre aspas. Toda vez que tu for colocar uma citação direta, né, que tu vai sempre dar os 2 pontos, abre aspas. Então, segundo a Constituição, que informa sobre os direitos e deveres sociais, é viável, vírgula, que a educação é obrigatória a todos os cidadãos, como podemos prever no artigo 5. E aí, tem um artigo 5 lá no teu texto? Vamos ver se tem um artigo. Tem um artigo 5? Olha lá, tem, do direito à educação, né? Não é o artigo 5, é o artigo 4, só ia me ferrar. Tá? Capítulo 4. Vamos agora modificar aqui. Né? Prever no capítulo 4.
Isso dele, mano. Direitos e deveres. Ponto. Direitos e deveres. Então, aí eu já fiz a contextualização. Segundo a Constituição, que informa sobre os direitos e deveres sociais, é viável que a educação é obrigatória a todos os cidadãos, como podemos prever no capítulo 4, direitos e deveres. Aí, isso aqui, como é da Constituição, a gente coloca entre aspas. Agora, a gente finalizou o primeiro período, a gente vai o quê? Colocar as teses. Ok? A gente vai colocar as teses. Deveres, deixa eu ver se repetir. Segundo a Constituição, que informa sobre os direitos e deveres sociais, é viável que a educação é obrigatória a todos os cidadãos, como podemos ver no capítulo 4. Os direitos à educação. Direitos à educação. Bom, vamos agora, direitos à educação. Vamos a direitos à educação. Direitos à educação. Agora a gente vai para a tese. Entretanto, quando se falamos, qual é o tema? Quando falamos da formação educacional de surdos no Brasil, né, quando falamos, entretanto, vírgula, quando falamos da formação educacional de surdos no Brasil, não, no Brasil. Aí agora eu quero encontrar minhas teses. Vamos lá para o texto de apoio. Cheguei no Enem, não estou sabendo nada, então só tenho texto de apoio. Vamos lá, observação. Gente, observem o texto número 1. Direito à educação. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado, o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo do tempo. Gente, isso aqui são todos os direitos e deveres. Isso aqui, o que é que faz isso aqui não acontecer? O que é que isso aqui faz? E o que é que faz isso aqui não acontecer? Infraestrutura? Posso colocar infraestrutura? Hein, gente? Posso colocar infraestrutura? Pode. Eu acho que pode. Não, passa tudo. Pode. A infraestrutura para eles, porque eu acho. Para que aconteça essas leis, eu preciso ter infraestrutura, não é isso? Sim, por isso que eu acho que infraestrutura é uma boa tese. Além de Vamos colocar lá. Professor Thomas. Oi, Thomas. Como é? Eu não estou ouvindo direito. Tá baixo. Desinteresse. Desinteresse? Não o desinteresse está uma tese fraca. Eu acho que infraestrutura cabe mais. Vamos colocar, entretanto, quando falamos da formação de educação de surdos no Brasil, verifica-se que a falta de infraestrutura e vamos observar agora a segunda tese. Vamos lá, vamos encontrar a segunda tese. Gente, observem o texto número 2. Matrículas de surdo na educação básica de educação especial. Observem que o índice é totalmente baixo, de 2016, né? Classes de alunos com deficiência que não entram na escola é muito baixo. Isso aqui ocorre por quê? O que vocês acham que isso aqui ocorre? Preconceito? Sei lá. Cara, não escuta, cara. Não sei, não.
Por que isso aqui acontece? Falta de suporte para atender tal deficiência. Falta de suporte pode ser outra coisa. Apoio familiar? Pode ser. Eu acho que até apoio do Estado também, né? Porque nem todas as escolas, como se... tá escrito na infraestrutura, né? Então a gente vai acrescentar. Professor, Oi. A falta de cobrança? Sim, então olha lá. Verifica-se que a falta de estrutura e a cobrança da família com o Estado são fatos marcantes para... Como é que eu posso finalizar isso aqui? Para a formação Melhoria. Não. Como é que eu posso finalizar a introdução? Deixa eu mandar para esse bicho. Para tal isolação. Para tal? Para tal isolação. Isolação. Não. Finalizem com outra ideia. a educação é área. Como é? Para tal situação? A educação é área, ou situação é área. Para tal situação precária, não. Está deixando com marcas de oralidade. Como é que eu posso finalizar? Vê a mensagem que eu acabei de te mandar, filho da puta. Para tal cenário, vou acrescentar mais uma palavra. Para tal cenário o quê? Para tal cenário, Educação, professor, para tal cenário educacional? para tal cenário educacional. Porra, mas o que foi que eu te mandei, filha da puta? Então, olha lá. Segundo a Constituição, olha lá. Lucas Cardoso tá com o áudio ligado. Segundo a Constituição, que informa sobre os direitos e deveres sociais, é viável, sempre vocês têm que terminar e fazer a leitura. É viável que a educação é obrigatória a todos os cidadãos, como podemos prever no capítulo 4, Direitos à Educação. Entretanto, quando falamos da formação educacional de estudos no Brasil, verifica-se, tem vírgula aqui, ó, verifica-se que a falta de infraestruturas e a cobrança da família com o Estado são fatos marcantes para tal cenário educacional. Vamos finalizar, né? Diante dessa perspectiva, cabe avaliar os fatores que favorecem esse quadro deletério. Finalizei minha introdução. Vou para onde agora, gente? Desenvolvimento. Deu para entender, gente, como é que vocês podem retirar o texto de apoio? Sim. Sim. Então, Professor, o que é deletério? Que é deletério? Sim. Problemático. Ah, tá. Certo. Então, a gente pode usar problemático também. Sim, para esse quadro problemático. Sim, sim. Ah, tá. Então tá. Vamos lá, vamos para o desenvolvimento. Ó. Lembrem os elementos coesivos que eu não posso utilizar na minha redação? Quais são os elementos coesivos que eu não posso utilizar? Eu não me lembro, professor, mas a gente pode colocar em primeira análise? Em de fato, cada vez, então a gente vai colocar em primeira análise. Em primeira análise. Em primeira análise. Tem vírgula? Tem. Tem. Qual é minha primeira tese?
A falta Infraestrutura. de infraestrutura. Então, em primeira análise, a falta de infraestrutura é marcada, e aí tu vai continuar ela. Primeira análise da falta de infraestrutura é marcada. Como já está acabando a minha aula, a gente vai continuar essa nossa aula na próxima semana. Então, tá faltando aí somente o desenvolvimento para a gente fazer junto, certo? Certo. Foi chamada, professor. Aí, professor, a gente é para copiar essa... Não. Eu só estou dando os exemplos mesmo para que quando vocês forem escrever a redação de vocês seguirem esses macetes. Ah, tá. Entendi. Ok, gente? Mas, Deixa eu só professor- fazer a chamada rapidinho. Ok. Na próxima semana eu pergunto, então. E, Luna, bate foto para mim aí do bate-papo e envia para mim quem é que está aí no online, os 12 participantes que estão, 11, né? Certo? Bate uma foto para mim dos participantes que estão presentes na aula. Ok, gente? Tenham um bom dia a todos e a gente se encontra na aula de arte. Ok? Até mais. Tchau.